Paz do Senhor, graça e paz a todos, boa noite. Você foi escolhido, você é uma escolhida, minha querida. E conversamos, se as igrejas estão vazias hoje, por que as igrejas... Não é a Batista Pão da Vida, não, é geral. Porque muitos estão apostatando da fé, estão deixando as coisas de Deus. Talvez porque aquilo que a nossa irmãzinha falou aqui, está demorando para vir a bênção, está demorando não. É que não chegou a hora. E eu vou provar isso na Bíblia para vocês, que Deus, Ele dá as coisas na hora certa, no momento certo. Domingo passado nós falamos sobre homem e mulher de Deus, só que não deu tempo da gente concluir. Então eu dei uma abreviada aqui, e hoje eu vou abreviar de novo, porque também não vai dar tempo de contar toda a história. É sobre o que Deus fez e o que Deus continua fazendo nos dias de hoje. Ele não vai parar até que venha buscar a sua igreja, amém? E tem coisas que nós não sabemos aqui na terra, que nós só vamos saber lá no céu. Só lá no céu. Tem dúvidas que nós temos aqui na terra, que essas dúvidas não vão ser esclarecidas de imediato. Não vão. Mas lá em cima você vai entender, então, agora eu entendo o porquê. O porquê que Deus demora para dar a bênção, o porquê que Deus... Porque tem tantas coisas, por que a gente faz tanta pergunta para Deus? E toda a resposta está dentro da palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia. Livro de Reis. Aleluia, Jesus. Capítulo 2. Segundo Reis. Aleluias. Segundo livro de Reis, capítulo 2, nós vamos ler duas passagens. 4, de 1 a 7. 4, de 1 a 7. Depois a gente vai ler um outro mais posteriormente, para a gente entender um pouquinho o que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Eu coloquei o óculos no lugar errado ali. Se cair uma lente aqui, ficar que nem um pirata aqui, não liga não, viu? Quebrei ele agora há pouco. Diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse-lhe: Que hei de te fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem em casa, senão... Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos. E põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, daquele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. E eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio todos os vasos, disse o seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber o homem de Deus. E disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do restante. Amém? Senhor nosso Deus, já foi orado nesta noite, já foi falado contigo, pedindo que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, nos use conforme a tua vontade, Pai. Senhor, eu me coloco no lugar de Jeremias e te digo, Senhor, que também sou um menino, sou uma criança que não sei falar. É necessário que o teu Espírito Santo, Pai, coloque as palavras nos meus lábios, para que eu não fale de mim, mas fale inspirado por Ele. E assim, Deus, em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém, amados? Todos nós conhecemos essa passagem da multiplicação do azeite da viúva. Nós não vamos contar a história na íntegra, porque ela tem um conteúdo muito profundo, que a gente teria que ler o contexto, depois o subtexto, e teríamos que voltar até um pouquinho antes da Bíblia, para a gente entender o porquê aconteceu essas coisas. Primeiro, essa mulher, ela tinha quantos filhos? 2 filhos. E um marido, crente. Sim ou não?
Ela fala, o meu marido, teu servo, é morto. Se sabe que ele temia ao Senhor. Mas aí veio o credor. Significa que o crente também contrai dívida, sim ou não? Quem não tem dívida aqui, levanta a mão. Eita, quanto caloteiro. Também estou no meio. Não é que a gente é caloteiro, gente. É que a circunstância obriga, às vezes, a gente a fazer dívidas e a gente luta. Não é que eu não vou pagar. Não é que eu não vou pagar. Eu vou pagar sim. Mas a gente depende totalmente, inteiramente de Deus. Quando a gente confia no Senhor de todo o nosso coração, a Bíblia diz assim, foi pregado aqui acho que na terça-feira, buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão. Jesus chama os discípulos e fala assim, por que vocês estão preocupados com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir? Está vendo lá os lírios, está vendo os pássaros, ele dá um exemplo e fala que Deus sustenta cada um. A quanto mais vocês, homens de... A questão é que às vezes nós não confiamos 100% no Senhor e deixamos uma brechinha para que a nossa fé não alcance as nossas petições. Não consiga atingir o alvo necessário para que as nossas dificuldades, os nossos problemas não sejam sanados de maneira rápida. E por isso às vezes demora um pouquinho para ser resolvido. Então preste bem atenção. Ela chamou Eliseu e disse, olha, meu marido morreu. Ele era temente a Deus. E ele deixou uma dívida muito alta, eu não tenho como pagar. E os credores vieram aqui e querem levar os meus 2 filhos como servos ou escravos para pagar a dívida. Agora prestem atenção numa coisa, se não tem sentido o que nós estamos falando. Primeiro, ele chegou e falou assim, que hei eu de fazer por ti, mulher? O que eu posso fazer por você? É tipo assim, por acaso eu tenho dinheiro para te dar, pagar sua dívida? Por acaso você não tem um Deus que resolve os problemas? Teu marido não era temente a Deus? Você não acompanhava o teu marido para a igreja? Você também não é temente a Deus? Mais ou menos isso. E aí ele faz uma pergunta que talvez seja para mim e para você. Me diz aí o que você tem em casa. Qual foi a resposta dela? A tua serva não tem? Mas depois em seguida ela disse, se não uma, então já falou errado. Não tinha nada, ela tinha alguma coisa. Ela tinha uma botija com óleo, um pouco de óleo. E ela poderia dizer, nós vamos usar isso aqui, é tudo que nós temos, depois não temos mais o que comer, o que fazer. Aquele pouquinho de óleo que ela tinha, nós vamos dizer assim, o azeite hoje, ele simboliza o Espírito Santo. E nós temos certeza que os irmãos aqui presentes têm o Espírito Santo dentro do coração. Que os irmãos aqui presentes têm um pouquinho de fé, que os irmãos aqui presentes têm um pouquinho de esperança. Então você tem um pouquinho de coisa sim. Então você não pode dizer, tua serva ou teu servo não tem, você tem alguma coisa. Agora, o que Eliseu fez? Chama os seus filhos, vai na sua vizinhança e pede vasos emprestados, mas muito, traz muito vaso. Traz muito vaso mesmo. Depois você pega, vou ver se vocês vão lembrar do trecho. Entra no teu quarto, ou nos seus aposentos, com os seus filhos, fecha a porta, e aí começa a colocar o quê? O que lembra isso para vocês? Lembra de Mateus capítulo 6? Quando vocês orarem, não fiquem fazendo de vãs repetições, como os fariseus, acho que por muito repetirem vão ser abençoados. Mas, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai, e o teu pai que ouve em secreto te recompensará. Isso que falou lá no passado e fala no futuro e está falando no presente. Que Deus está conosco, independente da nossa situação, independente da nossa condição financeira, independente de como nós estamos. Deus está conosco, porque Ele mesmo disse que isso ia fazer. Agora, olha que interessante. Entra, pede muitos vasos. Muitos. Isso me faz lembrar uma coisa. Nós fomos uma vez no monte, ficamos 37 dias orando. Nós tínhamos comprado 500 ml de óleo. E fomos ungir esse óleo no monte. E o pastor da igreja me chamou, vamos comigo? Eu falei, vamos. São
foram 37 dias seguidos. Ele falou, com o término dos 37, nós vamos colocar nos frasquinhos, não sei se já viram uns frasquinhos de plástico que vende assim, pequenininho, bem pequenininho, e depois nós vamos distribuir para os membros. Falei, tá bom, vamos lá. Aí começamos a orar. Quando deu no 36º dia, no 37º a gente ia encher esses frasquinhos. No 37º dia, ele teve que fazer uma visita, ele foi uma viagem, ele ia para Maranhão. E ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, você chama o outro pastor, vocês vão até o monte, e vocês oram e enchem esses frasquinhos. Eram 100 frasquinhos. E vocês enchem os frasquinhos. E eu disse, não, nós não começamos junto, vamos terminar junto. Então vamos hoje, que é o último dia, a gente ora e enche os frasquinhos. E ele falou, então tá bom, vamos lá. Aí nós fomos lá no monte, subimos lá em Guarulhos, lá no monte, mas era monte mesmo, lá tinha vários patamares. Até chegar lá em cima você via o aeroporto de Guarulhos inteiro, via a cidade, via os bairros, tudo lá de cima. E nós oramos e começamos a encher o frasquinho. Eu peguei um vidrinho de cabelo dela, daquele de pintar cabelo assim, que é aquela pontinha, e coloquei o óleo dentro, porque o vidrinho, a boquinha é bem pequenininha, então tinha que... Eu fui colocando e ele ia fechando, eu fui colocando e ele ia fechando. Quando terminou o primeiro pacote, que ia dar os 50 frasquinhos, o óleo só tinha um pouquinho no fundo, não ia dar para encher os 100 frasquinhos. Ele falou, pastor, ou a gente diminui a quantidade de óleo para colocar nos frasquinhos, ou a gente volta com outro 500 ml, ora mais 37 dias. Eu falei, não, vamos encher os 100 hoje. Ele falou, mas como? Eu falei, lembra do azeite da viúva? Não encheu enquanto tinha frasco? Ele falou, você está com essa fé mesmo? Eu falei, eu estou. Aí ele brincou, então vamos colocar um pouquinho de água. Eu falei, não, vamos colocar só óleo. Então vamos diminuir um pouquinho. Eu falei, não, vamos colocar o mesmo tanto. Gente, e começamos a encher aqueles frasquinhos. Abrimos outro pacote e fomos enchendo. Só que a gente não percebeu que o óleo estava no final e fomos enchendo. Quando deu o 100º frasquinho, acabou o óleo. Ele olhou para mim, eu olhei para ele e as lágrimas começaram a cair. Porque já tinha acabado o óleo, não tinha mais óleo. Eu me lembrei dessa passagem. Traga vasilhas, não pouca, muitas vasilhas. E eles entraram dentro do quarto e começaram a encher aquelas vasilhas e a separar. Traz mais uma, enchia e foi separando. Enquanto tinha vasilhas vazias, tinha óleo para encher. Enquanto você está vazio diante de Deus, Deus pode te encher. Não adianta você chegar cheião aí e falar, não, eu sou super crente. Nunca você vai ser cheio, porque o vaso vazio é que Deus quer encher. Por isso a Bíblia diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo Ele vos exaltará. Nós enchemos aqueles 100 frasquinhos e saímos do monte chorando. Depois disso aconteceu que a gente distribuiu alguns frascos lá para algumas pessoas, ficamos sabendo que gente foi curada, outro foi liberto, por causa daquele óleo que foi... Gente, não é o fato de você pegar o óleo e passar que você vai ser curado. Não é o fato de você pegar esse óleo aqui que você... Não, é a sua fé. A Bíblia diz assim, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, os anciãos, os pastores. Este, com a unção do óleo, vai curar o doente e se houver pecado, serão perdoados. Então, às vezes a gente entende que o óleo é para passar na parede, que é para passar no carro, que é para passar... Não é nada disso, não. O óleo é para unção de gente, de pessoas que queiram ser cheias, que acreditam, que creem que Deus transforma, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura. Porque não adianta, eu posso tomar um banho de óleo, mas se eu não crer, não vai adiantar nada. E ali eles foram enchendo aqueles óleos, foram enchendo. Traga mais um. Ele falou, não tem mais. Quando falou não tem mais, o que aconteceu? O óleo acabou. Enquanto tiver o vaso vindo para a igreja, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso, Deus. Enquanto você está vindo para a igreja buscando, eu preciso, Deus, o óleo está sendo derramado. O óleo está sendo derramado. O dia que você parar de vir para a igreja e falar assim, olha, não vou mais à igreja, vai falar, não tem mais vaso para encher, sabe o que vai acontecer? Vai parar de cair o azeite. O azeite só vai cair quando você estiver vazio, precisando de Deus. Porque o crente, muitas vezes é assim, ele fica lá em cima, às vezes está lá embaixo, às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, que nem um gráfico, Lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Quando está lá embaixo, eu vou buscar Deus. Quando está lá em cima, eu não preciso de Deus. E é assim. E essa viúva encheu aqueles vasos e foi lá para o homem de Deus e falou, encheu, está tudo aqui. Ele falou, agora faz o seguinte, vende esses óleos, paga a sua dívida
e você e seus filhos vão viver do resto. Esta foi a única passagem da Bíblia que falou dessa mulher. Depois não se falou mais dela. Nós vamos ler agora uma outra passagem, pula lá para o capítulo 8. Rapidinho, senão não dá tempo. Capítulo 8 do mesmo livro. Vocês vão ver uma coisa diferente. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Eu vou ler aqui uma parte, vocês não leem, vocês só me ouçam. Depois vocês vão concluir com a segunda parte, só para a gente não se perder aqui no pensamento. A partir do Sunamita e o seu filho, está no versículo, esse não está no capítulo 4, tá? Esse não é do versículo 8. Sucedeu também um dia em que Eliseu ia a Sunem, havia ali uma mulher grave, ou seja, uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, e se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma candeeira e um lugar para ele dormir. E há de ser que, vindo ele, ali se retirará. E sucedeu que um dia veio ali, retirou-se aquele quarto e deitou ali. Então disse o seu moço a Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a, ele a pôs sobre diante dele, porque lhe tinha dito: diz-lhe, eis que tu tens nos tratado com tanto desvelo, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao rei por ti, ou ao chefe dos exércitos? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então ele disse: o que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse: chama. E chamando ela, pôs-se à porta, e ele disse: ao certo tempo, determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concedeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Segura aí. Depois nós vamos lá para o capítulo 8. Então, depois que ele saiu daquela situação da viúva que multiplicou, ele continuou e estava passando por Sunem, e de repente uma mulher olhou e viu um homem de Deus passando e chamou ele para comer pão. E todas as vezes que ele passava para aquele lugar, era uma mulher de posses, chamava ele para comer, ou seja, para almoçar ou para jantar, não sei. E aí de repente ela falou assim para o marido: olha, eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um quartinho aqui. Vai ser que toda vez que ele passar por aqui, a gente chama ele, ele se hospeda aqui, a gente alimenta ele, depois ele segue o caminho. Eliseu, percebendo aquele estado daquela mulher, o tratamento que ele estava tendo, ele disse para aquele jovem, Geazi, que era o seu companheiro, seu ajudante, seu aprendiz: o que nós vamos fazer por essa mulher? Ela tem nos tratado com tanto gozo, com tantas benfeitorias, o que nós vamos fazer por ela? E ele chega para ela e pergunta: o que nós podemos para você? Quer que a gente vai interceder junto ao rei? Alguns irmãos estão meio confusos aí, nós estamos no versículo 8 do capítulo 4. Depois nós vamos pular lá para o capítulo 8, tá bom? E aí ele disse para aquela mulher: o que eu posso fazer por você? Quer que eu vou lá junto ao rei e peço alguma coisa, que eu intercedo a teu favor? Gente, estou correndo aqui por causa do tempo, mas naquela época existia uma lei em que o rei impunha e que as pessoas do local tinham que pagar grandes tributos, tinham que pagar grandes coisas para conseguir fazer as suas plantações, para conseguir ter o seu sustento, ou seja, era um imposto alto. E ela disse: não, eu tenho bastante dinheiro, eu estou tranquilo, eu vivo no meio dessa cidade, desse povo aqui. Digamos assim, eu sou amigo do rei, eu não preciso de nada. E aí Geazi falou assim: olha, tem uma coisa que eu notei que essa mulher não tem. Ela não tem filho. E o seu marido é velho. Olha só, gente. Ela não tem filho e o seu marido é velho. Significava que ela era nova. E de repente ele chama ela aqui. Ele chamou ela e ela chega junto dele e fala assim: ó, durante tal tempo você vai segurar na mão, você vai dar à luz a um filho. Ela: não minta a tua serva, Senhor. Você sabe por quê, gente? Tem coisas que para nós parecem impossíveis.
Tem coisas para nós que, não tem mais jeito. É desse jeito que Deus gosta. Quando você acha, fala, Deus, não dá mais para mim, aí Deus fala, deixa que agora eu vou assumir o negócio. É assim que Deus faz. Não falou assim para Maria? Não falou assim para a mulher de Abraão? Alguma coisa é impossível para Deus? Não existe nada impossível para Deus. Deus é tudo possível. E tudo é possível ao que crê. E aí, ao certo tempo, aquela mulher teve um filho. Prestem bem atenção. Passou-se algum tempo, aquela criança cresceu. O seu marido estava com os segadores ou os ceifeiros lá na roça, colhendo lá os frutos das suas plantações. E de repente aquele menino estava lá no meio e começou a gritar, estou com dor de cabeça. Ai, minha cabeça está doendo. Logo o marido ou o pai da criança mandou que os servos levassem a criança até a sua mãe. E ele levou a criança até a sua mãe. Uma coisa que eu achei interessante é que ela ficou com ele nos joelhos até o meio-dia com aquela criança no colo. E a criança morreu. Prestem atenção que isso daqui é forte. Quando chegaram àquela situação, ela precisava de ir até o homem de Deus. Você não pode ir a qualquer pessoa. Você não pode ir a qualquer um. Você não pode ir a uma pessoa do seu vizinho, sua vizinha. Não, você tem que ir ou diretamente a Deus, ou a um santo homem de Deus, que saiba que é homem de Deus mesmo. Porque ela não confiou aquilo a ninguém, nem a seu marido, nem aos servos, a ninguém. Quando chegaram para ela e perguntou o que tinha acontecido, ela falou, não aconteceu nada, está tudo bem. O filho morto nos braços, está tudo bem. De repente ela pega aquele jumentinho e vai até o encontro onde Eliseu estava, e Geazi veio de longe, e Eliseu fala assim, estou vendo que ela está perturbada. Ele tentou impedir que ela se ajoelhasse aos pés, não, deixe ela, eu vejo que ela está com a alma perturbada. E ela falou, homem de Deus, eu não te disse que não era para você, eu te pedi filho por acaso? Gente, olha só que coisa. Às vezes Deus dá as coisas para a gente reclama daquilo que Deus nos dá. E se Deus não dá, a gente reclama porque Deus deu. Já prestaram atenção que nós somos mal agradecidos muitas vezes? Ah, Senhor, hoje está muito sol. Aí Deus tira o sol, manda a chuva. Ah, Senhor, está muita chuva. Aí tira a chuva, vem o frio. Ah, Senhor, está muito... Nunca está bom. Nunca está tranquilo para a gente. Nunca está bom. Hoje eu não vou para a igreja porque está chovendo. Hoje eu não vou porque está muito frio. Hoje eu não vou porque está fazendo muito sol. E sempre temos alguma coisa para reclamar. Nós nunca somos agradecidos. E a Bíblia nos ensina que nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Por tudo. Eu não te disse, homem de Deus. E ela fez a mesma pergunta. Que tem algum, tá bem com teu marido? Tá bem com teu filho? Não, tá tudo bem. Eu não quero conversar com você. Eu quero conversar com o homem de Deus. Eliseu até mandou o Geazi, vai lá, pega o bordão, coloca lá em cima do menino. E Geazi falou, não quero Geazi, não, eu quero você. É você quem vai. Foi você quem orou para que eu tivesse filho, então é você quem vai. E Eliseu foi, mas Geazi saiu correndo na frente. E quando chega lá na frente, coloca o bordão, não adiantou nada. Aí Eliseu chega, queria ver alguém aqui ter coragem de fazer isso. Geazi chega, deita em cima do menino, coloca boca sobre boca, braço sobre braço, perna sobre perna, se aquece aquele corpo, levanta e vai de novo, coloca lá em cima de novo e levanta. Daqui a pouco o menino espirra 7 vezes e volta à vida. Isso não foi o suficiente. Isso não foi só o que aconteceu, porque aquilo foi uma coisa que aconteceu durante alguns anos, mas aquela mulher, depois disso, teve que provar uma outra situação, que é essa que nós vamos orar agora. A mulher, a viúva do óleo, não se falou mais nela, mas desta mulher, que ao invés de pedir, ela ofereceu, lá na frente Deus retribuiu muito mais do que ela pediu, muito mais. Lá no capítulo 4, aí vem dizendo assim, no capítulo 8, vem dizendo assim, e falou Eliseu, aquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te e vai tu e a tua família e peregrina aonde puderes peregrinar, porque o Senhor mandou fome, a qual também virá a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus, da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava com Geazi, moço, homem de Deus, dizendo,
conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contatando ao rei, conforme vivificara o morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, todas as suas rendas da sua terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Gente, prestem bem atenção. Quando Eliseu orou para que nascesse aquela criança, se passaram vários anos. Nesse meio período, Eliseu tinha evitado guerra, Eliseu tinha alimentado homens com pão, Eliseu tinha curado Naamã, Eliseu tinha feito vários milagres, vários. Depois é que ele foi até a mulher para dizer para ela assim: olha, vai ter fome na terra. E vai durar 7 anos. Ou seja, quantos anos tinha no período em que ela teve o filho? Seu marido morreu também. Até o tempo em que ela chegou ao rei para pedir a restituição. Porque ela saiu, deixou a sua casa, deixou as suas terras, deixou tudo lá. E o rei tomou conta e começou a produzir nas terras dela, usar a casa dela, tudo que era dela. O rei tomou conta. E Geazi tinha pegado lepra, lembra? Lá na Naamã, não pega não, ele vai lá, não, Eliseu mandou você me dar um pouquinho desse ouro aí, foi lá e pegou um pouquinho, lembra disso? Geazi tinha pegado lepra, só que Geazi já tinha sido curado, porque senão ele não estava na presença do rei, conversando com o rei. Ou seja, Deus perdoou a Geazi, Deus perdoa as nossas falhas, Deus perdoa os nossos pecados, Deus perdoa as nossas mazelas, Deus perdoa, sabe, a nossa falta de fé também, porque às vezes a nossa falta de fé, que eu digo pequena, tem nos impedido de ser abençoados por Deus. Então estava lá Geazi, o homem que tinha pegado a lepra, e ficou pior do que Naamã, curado, conversando com o rei. Rei, é o seguinte, Eliseu, ele evitou a guerra, ele alimentou 100 homens, sabe aqueles homens lá dos filisteus que foram guerrear? Que estavam tudo com fome lá, Eliseu tinha 20 pães só, ele multiplicou lá os pães. Você lembra daquela comida estragada lá, que estava envenenando o povo? Então Eliseu foi lá e colocou farinha, e mandou o povo comer, não aconteceu nada. Você lembra daquela água salgada, que estava ruim, ninguém bebia? Ele mandou colocar sal lá, a água era amarga, colocou sal, e a água ficou boa para beber. Lembra de Naamã? E começou a contar, e de repente a mulher bate lá na porta do rei. Rei, olha, eu vim aqui porque eu estava lá na terra dos filisteus por causa da fome, por causa dos 7 anos de fome, e eu deixei minha casa aqui. Eu queria te pedir se o senhor pode devolver a minha casa. Logo que o rei soube que era o filho daquela mulher que Eliseu havia ressuscitado, deu um eunuco para ela e falou assim: restitui tudo que era dela, desde o dia em que ela saiu daqui, dá tudo de volta. Sabe, meus queridos, a minha bênção, a sua bênção, pode demorar para chegar. Parece que demora, por isso que a Bíblia fala assim que a tristeza o choro pode durar até a noite, tecer, até amanhã, a alegria chega. Esse amanhã pode ser hoje, pode ser a semana que vem, pode ser o mês que vem, mas ele vai chegar, ele vai chegar. Se chegou para aquela mulher, olha, a história dela, contada de vários anos, até chegar o dia em que ela foi restituída. Da mesma forma, o nosso irmão Jó, passou por tudo aquilo, lá no final do capítulo, ele foi restituído 2 vezes mais do que ele tinha, mas não demorou 1 dia, nem 2 dias, nem 3 dias, foram anos. E às vezes nós queremos receber as coisas, mas quem sabe é hoje o dia da sua bênção? Eu não sei. Quem sabe agora? Quem sabe chegou o dia? Quem sabe você deixou os seus afazeres e falou: não, eu não estou muito afim de ir para a igreja hoje, mas eu vou lá encher o meu vaso. Eu vou lá encher meu vaso, eu quero estar com o meu vaso cheio. Meu vaso está tão vaziozinho, se Jesus voltar hoje eu posso ficar. Eu vou lá encher o meu vaso. Amém, meus queridos? Se alguém quiser encher o vaso nessa noite, se coloque de pé, nós vamos orar. Aleluias. O dono da oliveira está aqui. Aleluias. Aquele que multiplica pães está aqui neste lugar. Aquele que multiplicou o azeite da viúva não foi Eliseu, foi a fé dele em Deus, então foi Deus quem fez aquilo.
porque toda a honra e toda a glória é dele. Por isso que a Bíblia diz, santo homem de Deus. Ele era santo porque ele era de Deus. Então quem faz todas as coisas da nossa vida é Deus. Esse Deus está aqui neste lugar, nesta noite. Talvez a gente esteja se sentindo como aquela mulher. Eu te pedi alguma coisa, meu Senhor, para que eu passasse por essa situação. Hoje estou aqui com meu filho morto. E agora? Quem vai me ajudar? E aí lá na frente, vocês sabem o resto da história. O filho voltou. Os bens retornaram. Amém? E o nosso Deus foi glorificado, porque Ele é glorificado aqui neste lugar. Amém? Se você estiver com o seu vaso vazio, aonde você está? Não vou chamar ninguém para vir à frente, não. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pedisse para que Deus te enchesse nesta noite. Se você estiver cheio, se esvazie. Se você fala que, não, eu estou bem. Se esvazie de si mesmo. Tire tudo, todo eu. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. É assim que nós somos cheios de Deus. É dizer para o Senhor, Senhor, olha, eu estou precisando da tua ajuda. Eu não tenho sentido mais a tua presença. O meu vaso está vazio. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de ser renovado. Eu preciso novamente ter aquela força de entrar dentro do meu quarto, fechar a porta e falar contigo, porque está escrito na tua palavra que o Senhor nos recompensa. Então, Deus, me ajude, fale com Deus, fale com Ele. Você não espere eu orar, não espere o pastor pedir, fale você diretamente com Deus. Se não quiser levantar a sua voz, fale com Ele em pensamento, porque Ele é capaz de ler os seus pensamentos, Ele é o único capaz de fazer isso. Deus está aqui neste lugar. Encha o seu vaso nesta noite. Não saia daqui vazio. Não saia daqui vazio. Deus te escolheu desde o madre da sua mãe. Por isso você está aqui nesta noite. Ele te santificou. Ele te reservou. Ele te separou para Ele. Por isso você está aqui nesta noite. Então seja renovado. Seja cheio. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, estamos aqui na tua casa de oração, Senhor. Eu me esvazio de mim, porque eu não tenho nada. E não sou nada sem o Senhor. Sem o Senhor eu não posso fazer nada, Jesus. Sem o Senhor eu caio. Sem o Senhor eu peco. Sem o Senhor, Deus, nós não somos nada. Estamos aqui diante da tua palavra, Senhor, nos esvaziando de nós mesmos e dizendo que somos carentes de ti, carentes da tua graça, carentes da tua misericórdia, carentes do teu perdão, carentes da tua ajuda, Senhor. Deus, eu fecho a porta do meu quarto, Deus, e quero falar no secreto contigo e dizer, Deus, que só o Senhor pode me ajudar, não existe outro além de ti, só o Senhor é Deus. Olha, Deus, para o meu coração, tu sabes, Pai, da minha vida. O Senhor me conhece mais do que eu mesmo, porque foi o Senhor quem me fez, foi o Senhor quem soprou o fôlego de vida, foi o Senhor que me formou do pó da terra, o Senhor já me conhecia antes que meu pai e minha mãe se conhecessem, o Senhor já me conhecia. Então, Deus, o Senhor sabe do meu amanhã. Deus, se o meu amanhã for um dia, Deus, tenebroso, um dia mau, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, conserta para mim, Senhor, conserta, para que o teu nome seja glorificado através da minha vida, seja exaltado, Deus, que o vaso, Pai, Deus, ele possa transbordar, e nesse transbordar ele possa atingir outras pessoas, Pai, contaminar com teu Espírito Santo, Deus, impregnar com teu Espírito Santo, para que assim elas vejam que nós somos homens e mulheres de Deus, cheios da tua graça, cheios do teu poder, um povo, Deus, que está aguardando a tua volta, aguardando o teu retorno para ir morar contigo na eternidade, Senhor. Então, Deus, abençoa os meus irmãos que estão aqui nesta noite, Senhor. Cada um deles, Pai, cada um deles. Que não saiam daqui vazios. Que sejam cheios nesta noite. Cheios do teu Espírito Santo. Cheios da tua graça. Cheios do teu amor. De esperança. Pai, só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Ninguém mais. Então, Deus, enquanto houver vaso aqui, Senhor,
Enche, meu Deus, enche. E traga mais vasos, Senhor, para que também possam ser cheios. Traga mais vasos, Deus, para que também possam transbordar. Traga mais vasos, Senhor Jesus, para que também possa sair, ó Deus, e ganhar outras pessoas conforme a Tua palavra tem nos ensinado. Fica conosco, Pai. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade e passo a palavra ao pastor.